Eu nunca quis esperar que ia ter um negócio desse. E acabou sendo a cena mais engraçada do episódio. E a que mais viralizou na internet. Foi só eu que pensei que ela tá interessada, querendo alguma coisa? Ou não, sou eu que tenho maldade no coração? Fala, gente, voltamos aí com as impressões semanais da segunda temporada de Frieren. A história acompanha as aventuras de uma elfa junto a 2 discípulos dos ex-companheiros dela. Quase todo episódio no anime tem uma cena muito bonita, esse aqui não foi diferente. E tem também muitos extras que eles adicionam ao material original. Geralmente em cenas de ação, que eles expandem, o que é super normal. Então isso aí já estava dentro do esperado, não surpreendeu ninguém. O que surpreendeu foi o que eles fizeram na segunda parte do episódio, onde eles adicionaram 2 cenas de comédia que meio que não existiam no material original. Por que meio? Bom, uma delas tinha uma página que eles transformaram num negócio surreal. A maioria deve ter visto isso na internet, estava viralizando essa cena aí. E foi meio que inventada. Eu comparo depois como estava no mangá essa cena. E teve uma outra, que essa é meio que completamente inventada, que eu mostro pra vocês mais à frente no vídeo. Foi no final do episódio. E ficou muito engraçada também. Como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, que não é inscrito ainda. E vamos lá! No começo do episódio, eles estão atrás de uma fonte termal em um local bem complicado de chegar. Frieren não quer ir porque vai dar muito trabalho, mas o Stark insiste. E você não sabe por quê, o que acaba gerando uma cena muito legal lá pro meio do episódio. Eles passam por um bando de perrengue pra chegar lá em cima. Tem uma cena que alguns estão encarando como fanservice, que eles estão colocando quase todo episódio, que é a Frieren dormindo de forma esquisita. Não tem essa cena no mangá. E no episódio passado também não teve a cena que eles colocaram. Então virou meio que um fanservice que eles ficam adicionando, que é a Frieren dormindo de forma engraçada. Mas isso aí não é um grande destaque, é só um negócio que eu tava reparando. Muita gente, inclusive, nem notou que não existiam essas cenas no material original. Já a cena que vem a seguir é esperado que tenha um extra, que é a cena de ação. Eles encontram lá esse lagarto e é toda ampliada essa cena desde o começo dela. O lagarto em cima da torre, lá ameaçador, isso aí não existia nada do material original, já aparece na frente deles. O lagarto direto no material original. E o lagarto não é nem metade de tão poderoso quanto ele ficou no anime. Por quê? Bom, no anime, a Frieren diz que é um lagarto tipo uma hidra. Se você corta uma cabeça, ela nasce de novo. Tem que cortar as 3 ao mesmo tempo, ou seja, é trabalhoso pra caramba pra matar ele. Então, o que ela faz? Ela bola um plano. O plano é o Stark virar isca. Sim, não é muito legal pro Stark. Inclusive, ele acaba de forma engraçada nesse negócio todo. Eu não sei vocês, mas nessa cena aí parecia que o Stark tava olhando furioso pra Frieren pensando, sua psicopata. No mangá, a Frieren não fala sobre essa criatura aí, como se tivesse grande conhecimento dela. Aparece esse monstro, dá a entender aí que eles lutaram contra ele nesse painel e já pula. Vou embora. Não foi tão difícil. Então ficou muito legal essa cena, porque pegaram algo que realmente existia no original, só que ampliaram e tornaram muito mais interessante, engraçado até. Mas bom, eles chegaram até a fonte termal. E não tem nada demais. É um lava-pé, como eles chamaram lá, porque é muito rasinho. Aí eles botam o pé lá e tal e curtem a vista. E aí você entende por que o Stark queria ir para esse local, mesmo que a Frieren estivesse falando já, adiantando, que foi exatamente o que aconteceu, que não valia a pena, era muito trabalho, muita dor de cabeça para chegar até lá, para um local que não era nada demais. O motivo do Stark para querer ir para aí mesmo assim era por causa de uma história que ele escutou do mestre dele. まさかの足湯だった。とても労力と割に合わん。実にくだらない冒険。 Essa ligação com o passado já torna todo o negócio muito bonito, porque é uma história, uma aventura que ele escutou do mestre dele e ele quer viver aquela aventura também. É como se fosse o pai dele. O cara lá, ele passou por isso e tal, eu quero fazer isso também. Só que fica mais bonito ainda por causa do que o anão fala. 仲間と共にしたくだらない冒険はどれもかけがえのない記憶として残っている。 Essa parte me pegou. Porque, de novo, é uma daquelas cenas que não tem tanto impacto no mangá. Eu nem prestei tanta atenção até essa cena na época, eu só passei por ela e tal. No anime, eles deram todo um tempo depois que o anão fala essa de que, por mais que tenha sido uma aventura nada demais, na verdade, mais dor de cabeça que qualquer outra coisa, ele não trocaria esse momento por nada. Cara, que cena linda. 俺はあの景色が忘れられん。シュトレック様はご存知だったんですね。 Botaram a música por trás ainda, eles estão se elevando ali, com eles vendo a vista. A transição da cena da Frieren com os companheiros dela, pra depois eles na mesma posição lá, cara. Que cena bonita. Então já deu aquele checklist, né? Porque tem que ter a cena bonita, com uma trilha sonora, legal por trás e também envolvendo um flashback pro passado, foi essa. Então, muito legal o momento. É simples,
mas muito funcional. É meio que um clichê dentro de Frieren até já isso, ter esse tipo de coisa, mas você não se cansa disso, porque é quase sempre uma cena bonita. Às vezes é mais bonita uma que outra e tal, varia, mas funciona muito bem dentro da história. Você fica ansioso até por isso. Pô, cadê aquele momento de flashback, que vai ter uma cena bonita e tal? Você fica esperando por isso. E bom, depois disso eles descem da montanha. De novo, é uma cena um pouquinho amplificada, porque tem a Fern caindo lá e tal, só pra mostrar que é um pé no saco até pra descer. Enquanto no mangá, é só eles juntinhos lá num painel pequenininho. Então, mais uma cena um pouco ampliada. Mas bom, depois daí eles chegam finalmente na fonte termal. A Frieren tá curtindo pra caramba, inclusive. E a Fern? A Fern tá fazendo isso. Ela pode ficar no quarto dela, de boa, lendo o livro dela, mas não. Ela foi lá, pegou uma cadeira, sentou em frente ao Stark com o livrinho dela no quarto dele. Foi só eu que pensei que ela tá interessada, querendo alguma coisa? Ou não, sou eu que tenho maldade no coração? Então, aí vem essa cena aí. A Fern dando descaradamente uma deixa lá pro Stark. Ó, eu tô livre amanhã, hein? Na verdade, eu tô livre amanhã e tô aqui no seu quarto, com a gente trancadinha aqui dentro, olhando pra sua cara, faz alguma coisa, caramba. Mas o Stark não se toca, e aí ela me solta essa. 構ってください。 Já ouviram aquela frase que a pessoa quer, mas não sabe pedir? Tá pedindo ali, deixando quase que descarado pro Stark. Ou não, eles são super inocentes, eu que tenho maldade no coração, e a Fern não tinha nenhuma segunda intenção em ficando parada lá na frente do Stark no quarto dele. Inclusive, mais uma cena aí pra vocês comentarem o que vocês acharam, concordam com a minha visão ou não. Vocês têm uma visão mais pura da coisa toda. Não aconteceu exatamente o que ela queria, eu acho, naquele quarto, mas pelo menos o Stark tomou alguma iniciativa. E aí chama ela pra sair. わかりました。 何この反応。 E aí chega a Frieren. Desse jeito. Cara, tô inventado. Não tem essa cena no mangá. O que eu ri desse negócio? Nossa senhora. Então, é uma experiência muito legal você assistir Frieren. É muito raro isso, inclusive. Você assistir um anime tendo lido o mangá. Geralmente você pega spoiler e tal, perde muito da graça as cenas. Em Frieren, você fica achando o máximo, porque é um bando de extras que eles vão botando, só que sem exagero, não é um negócio longo pra caramba, então não soa como um filler. É mais um bônusinho, um fanservice. Então, aqui tem a Frieren. A cabeça desse jeito aí, com a toalha, ficou muito engraçado. E o Stark também, ele na porta, é tudo esse, não tem ele na porta no original não, sabendo se, no caso, bate ou não bate. Então, cara, ficou muito engraçado a cena. Aí tem a cena da mesa, aí já tem. No original ele vai direto pra essa cena, ele sai do quarto lá e vai direto conversar com a Frieren. E bom, ele quer dicas pra Frieren, o que que faz lá, porque ele vai sair com ela, então pra onde ele leva ela e tal. O interessante da cena é a Frieren deixando claro que, cara, você tá pedindo isso pra mim? Então ela mesmo tem meio que noção de que não é muito boa nesses assuntos, mas ainda assim tenta ajudar. フリーレン、俺にデートしようって言われたらどう思う？シュタルクも大人になったね。嬉しいから。 Até não tem nada demais, é só engraçado porque ela basicamente agiu como uma avó, é exatamente o que o Stark descreve. E aí vem a cena que viralizou, porque a Frieren não gostou do que ele falou, porque comparou ela a uma avó de novo, chamou ela de velha. おばあちゃんって言ったな。クソババアに続いて2度目だ。3度目はないからね。 E claro, você como Stark tá curioso, o que acontece na terceira infração? Ela é uma maga muito poderosa, então você imagina que, pô, deixou ela nervosa 3 vezes, ela vai pegar e vai destruir tudo. Você imagina uma cena apocalíptica, ela é muito poderosa. Mas não, ela fala no maior orgulho isso. 泣きわめく。感触を起こした私は怖いよ。勇者ヒンメルでさえ恐れおののいた。 Se você está nervosa, ela faz birra. E ela se orgulha ainda que é uma birra tão poderosa que deixou até o Himmel impressionado, assustado. E aí eles pegam e mostram isso. Meu Deus do céu, cara, eu ri tanto nessa cena porque não tinha nada nem perto disso, a página é essa, só tem isso no original, só isso. Ela chorando no cantinho lá, e eles comentando, tão assustados e tal, que ela tá chorando há 3 dias. E é isso. Aqui não, botaram ela pra, no caso, fazer igual a Aqua. Tem as caretas da Aqua aí, ela fazendo birra, no caso, pelo quarto inteiro, por 3 dias. Cara, ficou muito legal, a cena muito engraçada. A cena viralizou na internet, ia pra tudo que é lado. Ficou muito hilário isso aí. E é meio que eles inventando. Ah, ela fez uma birra por 3 dias, vamos botar aqui, no caso, uma cena longa dela fazendo birra e tal. Cara, ficou muito engraçado esse negócio. Fora o contraste, porque ela é uma maga super poderosa, e aí se você pega
pega e ofende ela 3 vezes, o que ela faz? Ela faz uma birra absurda, basicamente, que deixa todo mundo impressionado, ao invés de ficar só furiosa e destruir tudo. Cara, que doideira, e se orgulha disso ainda. Muito bom, cara. É aqueles contrastes que você não espera, que é muito legal. E o extra tornou mais divertido ainda essa cena. Os outros extras do episódio, beleza. Tava mais ou menos dentro do esperado, vem fazendo em vários episódios, mas esse aí, não. Eu nunca quis esperar que ia ter um negócio desse. E acabou sendo a cena mais engraçada do episódio, e a que mais viralizou na internet. Então volta aquele negócio que eu falei. Eles estão usando criatividade, melhorando o original, e as melhoras acabam viralizando mais do que o próprio conteúdo original. Tudo bem que aqui você tem a base pro conteúdo, que é essa cena aí, no caso do passado, tá? Mas é só essa página. E eles criaram toda a cena completa lá depois com base nisso, inspirados por esse painel. Então, cara, muito, mas muito legal. A impressão que eu tenho é que quem tá dirigindo, até os novos diretores, eles gostam muito do original. E por isso que eles têm essas ideias e tal. Eles são fãs também e tentam melhorar ao máximo. A última vez que eu vi um negócio desse foi em Eminence in Shadow. O diretor é mega fã do material original. E aí, o que ele fazia? Como ele não tinha uma super staff à disposição e não estava num grande estúdio, ele pegou e se virou sozinho praticamente. Ele era o exército de um homem só. Ele fazia storyboard para todos os episódios, ele animava boa parte dos episódios, cenas mais grandiosas, mais impressionantes, boa parte delas ele que estava animando. Ele inventava um bando de extras em comparação ao material original também, uns fanservices extras de personagens que ele gostava. Então era como se fosse um fã sendo o diretor e o animador, o storyboard, tudo basicamente do projeto, animando o projeto que ele tanto gosta. Cara, foi surreal aquilo. Eu fiz vídeos até comentando a respeito, destacando várias coisas nesse sentido, mas era muito impressionante. Então aqui a gente tá vendo uma experiência que me parece, pelo menos, muito semelhante. Desde a primeira temporada a gente tem isso, o diretor também, que fez a primeira temporada, parecia gostar bastante, mas esse pessoal que assumiu no lugar dele, que trabalhava na primeira temporada também, parecem fãs do original, igual a ele. Tanto quanto ele, se não mais até, porque tá tendo mais extras essa temporada em comparação às anteriores. Embora seja também a quantidade de material que tem nessa temporada, eles têm menos material para adaptar em um pouco mais de episódios. Então exige até um pouco mais de extras, mas o que eles estão fazendo tá muito divertido. E bom, depois disso a Frieren dá umas dicas pro Stark de onde ele pode levar a Fern, do que ela gosta. E vem mais uma cena bonita até do episódio. É onde o Stark fala que acha legal, que ela conhece tão bem a Fern, mas aí ela fala que quem conhecia foi o cara que criou ela. O Reiter que explicou isso tudo pra ela, todo empolgado, tá? Ficou muito bonitinha a cena. Então o que ela fez foi lembrar disso. E é o que o Stark destaca. Pô, mas pelo menos ela gravou tudo aquilo, ela se lembra de tudo aquilo, ela deu importância àquilo tudo. Então ela vem sendo, de certa forma, uma boa mãe pra Fern. Não é perfeita, a Fern que cuida dela até em várias ocasiões lá, mas ainda assim conseguiu criá-la direitinho, se preocupa de verdade com ela, pensa nela, até nos gostos dela. Então bacana a cena também, não tem um impacto daquela cena na montanha, pra mim, aquela é a cena mais bonita do episódio, mas ficou uma cena legal também. E se eles seguissem o mangá, já pularia pro próximo dia, mas aí eles inventaram uma outra cena no final. Essa aí eu acho que não ficou tão perceptível que era um extra. É basicamente a Fern comentando lá com a Fern, pô, o Stark me chamou pra sair e tal. Toda feliz, obviamente, com isso. Mas faz sentido, ela nunca teve um encontro, então quer dicas da Frieren. Só que ela acha que a Fern nunca teve um encontro, o que faz perfeito sentido. Só que aí ela pega e me solta essa. Obviamente não conta como encontro, é o que a Fern considera também. Mas ela conta. E aí vem uma outra cena muito engraçada, que de novo é inventada, que é essa aí. Essa cara de malandra dela falando isso, cara, ficou muito engraçado. E isso aí eles se inspiraram em uma cena da primeira temporada, que existe realmente no mangá. Mas essa cena, essa carinha dela de malandra falando isso não existia. Então toda essa sequência final é inventada. Mas ficou muito divertido. Obviamente a Fern tá decepcionada, porque ela não conta isso como encontro. Então a Fern não é tão inocente assim como muita gente pensa. De novo, o que leva aquela cena lá, pra mim, ela tinha segundas intenções ali com o Stark. Mas, bom, mostra ela acordando ainda, olhando pra lua e tal. A ideia ali é que ela tá meio ansiosa, não consegue nem dormir direito. No caso, pensando no encontro do próximo dia. E aí terminou o episódio assim.
Então, pelo menos tá avançando esse romance deles, é devagarinho pra caramba, a gente fica igual aquele cara lá na primeira temporada. Namorem logo, caramba, porque os dois gostam do outro e tal. Mas a falta de comunicação e entendimento de ambas as partes ali acaba gerando um prosseguimento bem lento desse romance. E pra quem não curte romance, teve a parte de aventura bonita também no começo do episódio, com o Stark lembrando e tal, daquele negócio que o mestre dele falou pra ele. E bom, eu acho impressionante como o Frieren consegue te deixar feliz com o episódio com pouco. Não teve nada demais nesse episódio. Tem uma cena bonitinha aqui e ali e tal, mas são coisas simples. Um pouquinho de ação e tal, tem uma mistureba, na verdade, de coisas. Esses arcos, geralmente, de viagem em Frieren são realmente assim. Se você contar pra alguém como é sem ela assistir a animação, talvez a pessoa vá pensar, pô, deve ser meio chato e tal, aqueles arcos maiores e tal, mais longos, devem ser mais legais. E, de fato, eles acabam tendo cenas bem mais impactantes em termos de ação. Mas esses arcos também são agradáveis. Eles são meio relaxantes, de certa forma, ao mesmo tempo tem os momentos marcantes que você lembra no episódio, tem umas cenas engraçadas pra você se divertir também. Então funciona muito bem essa mistureba, mas eu já vi vários outros animes tentarem isso e não tem nem perto do efeito de Frieren. Em parte, eu diria que é os personagens também. Você gosta muito dos personagens. Tem enrolação de romance, tá um bando de coisas lá que você pode apontar, mas você gosta de todos os personagens, curte muito a interação entre os três ali. Então, mais um episódio legal. Agora é aguardar o próximo aí. Eles adaptaram, a nível de curiosidade, o capítulo 65 e o capítulo 66 quase inteiro. Não adaptaram o final dele, que eles vão deixar aí pro próximo episódio. Eu acredito que o próximo eles vão adaptar o final do 66, o 67 e o 68. Tô de certeza quando estrear o próximo, mas é o que eu acho que eles vão fazer. E o mangá de Frieren tá à venda no Brasil, pra quem interessar, tem um link pra ele na descrição do vídeo. E bom, gente, é isso. Comentem o que vocês acharam do episódio e dos vários extras aí que eles adicionaram. E eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, que não é inscrito ainda. E quem puder, apoie o canal virando membro. Você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho e ganha uma pancada absurda de vídeos extras. Já tem mais de 1000 acumulados. E você também ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a 1000 o dia inteiro e uma comunidade muito legal de membros, onde você pode bater papo ou tirar dúvidas ou fazer amizades. E quem já é membro, muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E é isso, gente. Fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.